Capítulo 686. O Escolhido 2. The Author's POV. Uva! Uva! O choro de um recém-nascido reverberava ao fundo, enquanto duas mãos gentis envolviam seu pequeno corpo na tentativa de acalmá-lo. SHHH, Kevin, não chore. Mamãe está aqui com você. É assim que se sente um ser humano recém-nascido. Os olhos rubros de Kevin fixaram-se em suas pequenas mãos, que se estendiam, tentando alcançar o ar acima dele por algum motivo desconhecido. No instante em que Kevin nasceu, ele já sabia sua missão. Assim que sentiu o abraço suave das mãos quentes de sua mãe envolvendo seu corpo e o aquecendo, ele tomou consciência do propósito de sua existência e da missão que precisava cumprir: derrotar GZB. O câncer que os registros temiam. A única entidade que estava desestabilizando o equilíbrio do universo. Esse era seu único e exclusivo propósito de existir. Por que o cabelo dele é branco e por que os olhos são vermelhos? Kevin, que acabará de nascer, ouviu as vozes surpresas e confusas de seus pais enquanto elas flutuavam gentilmente em sua percepção. Quando olhou para cima, viu os rostos de duas pessoas, um homem e uma mulher, olhando para ele com curiosidade. Essas devem ser as pessoas que me trouxeram ao mundo. Kevin ponderou enquanto observava os dois humanos, que o encaravam com expressões de confusão. Eles tinham traços faciais relativamente delicados, mas suas roupas pareciam comuns e um tanto sujas. Pelo que Kevin pôde perceber, seus nomes eram Margaret e Jonathan. Pelo menos, era assim que pareciam se chamar. Apesar de suas aparências imundas, tinham expressões amigáveis, e o brilho de seus sorrisos não era desagradável aos olhos. Pelo menos para Kevin, que não parecia se importar muito com isso. Em sua mente, esses eram os dois seres que o ajudariam a firmar-se neste mundo antes que ele pudesse finalmente amadurecer e partir por conta própria. Ele não tinha nenhum apego especial a eles. O teste de DNA diz que ele é nosso filho. Talvez ele tenha nascido com alguma estranha doença ou algo assim. Não tenho certeza. O homem à esquerda, que parecia ser seu pai, acariciava ternamente a mulher, que tinha olhos castanhos e longos cabelos negros. Os traços dela eram suaves, e Kevin não conseguia identificar o que tornava seu sorriso tão cativante. Nem se importava em entender. Mas se tem uma coisa da qual eu tenho certeza. Enquanto o pai de Kevin se inclinava para lhe dar um beijo na bochecha, o topo da cabeça de Kevin se umedeceu. É que ele é nosso filho. Tenho certeza de que foi um acidente. Ele definitivamente não fez isso de propósito. Kevin observou enquanto sua mãe implorava na frente de 3 pessoas. O foco da atenção de todos naquele momento era uma criança jovem que estava no meio de outros 2 adultos e parecia ter lágrimas nos olhos. Um acidente. Uma mulher de corpo arredondado, com cabelos amarelos cacheados e uma expressão de raiva e repulsa no rosto, apontou um dedo acusador para seu filho enquanto levantava a voz. Como você vai explicar isso? Seu dedo tocou o olho da criança, que estava roxo. Seu filho delinquente deu um soco no meu filho sem motivo aparente. Como você pode me explicar o olho roxo no rosto dele? Isso. Margaret olhou para o olho por um momento e depois se virou para Kevin. Mordendo os lábios, ela perguntou. Kevin, você fez isso? Kevin permaneceu em silêncio, apenas a observando o tempo todo. Ele nunca tinha realmente agredido a criança. Foi outro garoto maior, mas a vítima decidiu mentir e jogar a culpa em Kevin por medo do garoto maior. Kevin percebeu imediatamente que dizer algo seria inútil. Provavelmente, cairia em ouvidos surdos. As pessoas ali não estavam procurando o verdadeiro culpado, mas sim alguém para culpar pela situação. Com Kevin sendo o alvo preferido por causa de seu histórico. Além disso, como aquele estabelecimento estava em condições bastante precárias, não havia câmeras para fornecer provas que sustentassem sua versão. Falar era um desperdício de energia. Veja, seu filho nem está negando. A mulher gritou, apontando furiosamente para Margaret, cujo rosto de repente ficou pálido. Ele nem disse nada. Como você pode apenas... Oh, pare com isso. Nós sabemos que seu filho autista fez isso. Assim que a palavra autista foi mencionada, o rosto de Margaret congelou imediatamente, e ela começou a morder os lábios com mais força enquanto murmurava em uma voz que só Kevin conseguia ouvir. Meu filho não é autista. Como você vai compensar o que seu filho fez? A mulher continuou a atormentar Margaret até que ela finalmente olhou para cima e se levantou lentamente. Ela respirou fundo e virou-se para sorrir para Kevin. Seu sorriso era uma tentativa de transmitir as palavras. Está tudo bem, eu vou resolver isso, mas parecia mais forçado do que qualquer outra coisa para Kevin,
que a encarava sem emoções. Quanto? Quanto o quê? A mulher perguntou, cruzando os braços. Margaret repetiu, puxando um pequeno saco roxo surrado. Quantos são as despesas hospitalares? Eu vou pagar. Ela retirou várias notas da carteira, tentando manter a mão firme. Apesar de seus esforços, ela ainda tremia um pouco. Antes de mencionar um preço, a mulher deliberou por um curto período, durante o qual lançou um olhar rápido para o dinheiro que estava sendo retirado da carteira e levantou 5 dedos. 500 U. Eu deixarei isso passar se você me der 500 U. 500 U. A mão de Margaret endureceu, e seu rosto ficou cada vez mais pálido. Depois de respirar profundamente algumas vezes, ela olhou para Kevin mais uma vez antes de enfiar a mão na carteira, puxar uma nota e passá-la lentamente para outra mulher, que rapidamente a agarrou. Eu fico com isso. Por fim, a mulher abriu um sorriso satisfeito. Para Kevin, estava claro que esse era o verdadeiro objetivo da mulher desde o início e que eles tinham acabado de ser enganados. Eu deixarei isso passar desta vez. Após dar a Kevin um último olhar ameaçador, a mulher se virou e se afastou com seu filho, deixando Kevin e sua mãe juntos em um corredor vazio. Por que ela está fazendo isso? Kevin questionou isso enquanto olhava para sua mãe com uma expressão de confusão no rosto. De verdade, ele não compreendia o motivo pelo qual sua mãe iria tão longe por ele. Ela não precisava pagar a quantia. O pior cenário seria que ele fosse expulso do jardim de infância, mas isso não era um grande problema, já que o que estava aprendendo não era útil. Além disso, ele os evitava de propósito para que não se apegassem demais, já que não se importava com eles, mas, por algum motivo, eles se recusavam a ignorá-lo. Por que será? Kevin se questionou. Homem, vamos, Kevin. Kevin foi puxado pela mão e levado para o exterior do prédio, onde um homem vestido com roupas bastante sujas e um uniforme de construção verde brilhante apareceu, correndo em direção a eles. Ele parecia bastante ansioso enquanto se aproximava. Como foi? Há algo errado com o Kevin? Não, nada disso. Consegui resolver a situação. Margaret disse com um sorriso forçado no rosto. Ela olhou para seu marido e murmurou. Pelo que suas roupas mostram, você deve ter corrido diretamente do trabalho. Você vai ficar bem. Mais ou menos. Eu disse ao meu chefe que houve uma emergência com o Kevin. Ele é compreensivo. No máximo, ele vai descontar meu pagamento, mas tudo bem. Jonathan tirou o chapéu amarelo brilhante e coçou a cabeça antes de colocá-lo de volta e ajustar as roupas. Honestamente, estou feliz por não ter chegado a tempo. Acho que a situação teria sido pior se eles tivessem visto as roupas que estou usando. Aqueles garotos poderiam até acabar intimidando o Kevin por isso. Você está certo. A mãe de Kevin assentiu, e um sorriso caloroso surgiu em seu rosto. Puxando Kevin pela mão, ela o encorajou. Certo, que tal voltarmos? Foi então que aconteceu. O mundo começou a girar ao redor deles, e o chão sob seus pés começou a tremer visivelmente. Beep! 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 O céu mudou de azul para vermelho, e os alarmes dos carros ao redor começaram a apitar descontroladamente. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Após o súbito tremor do chão, a primeira coisa que o casal fez foi trazer Kevin para perto de si. Ao mesmo tempo, olharam ao redor com expressões de confusão e ansiedade estampadas em seus rostos. Um cheiro de ferrugem permeou o ar, e os olhos de Kevin se dilataram ligeiramente. São os demônios. Kevin falou, sua voz monótona e seus olhos rubros brilhando sob a luz da lua. Seus pais mostraram expressões de surpresa assim que Kevin falou, ambos virando a cabeça para olhá-lo. O que você disse? Demônios! Do que você está falando? Kevin não respondeu e continuou a olhar para o céu com uma expressão impassível. Que aia! As respostas para suas perguntas vieram rapidamente na forma de uma criatura humanoide escura que apareceu no ar e um sol elíptico vermelho que brilhava sobre o mundo, causando enormes chamas a surgirem. Gritos de terror ressoaram por toda a atmosfera enquanto prédios começavam a desmoronar bem diante de seus olhos. Aia! Alguém me ajude! O ambiente estava em completa anarquia, chamas que pareciam queimar para sempre consumiam tudo ao seu redor, e os edifícios continuavam a desabar. O que era um dia normal e pacífico em uma pequena vila localizada não muito longe da cidade de Ashton se transformou em uma cena digna do inferno. Em questão de poucos minutos, o mundo desmoronou, e o caos se instaurou. Fuap! Fuap!
Grandes criaturas com asas enormes e sorrisos sinistros pairavam no ar e observavam arrogantemente enquanto alguns humanos incendiavam tudo abaixo deles. A cena que se desenrolava abaixo deles exemplificava a desesperança em sua forma mais pura. Kevin foi arrastado por seus pais pelas ruas da vila de maneira solene e silenciosa, enquanto corriam pelas estradas em colapso e pelas chamas infernais. Uf, querido, rápido, aqui. Virando-se à esquerda de um prédio, Jonathan gesticulou com a mão. Logo depois, o casal avistou uma casa modesta à distância e se dirigiu para lá o mais rápido que conseguiram. Creche. Jonathan usou o pé para arrombar uma porta de madeira que levava à pequena casa e imediatamente se escondeu dentro dela após fazê-lo. Depois de colocar Kevin no chão, Jonathan colocou um dedo sobre os lábios e olhou para Kevin com uma expressão séria. Uf, não faça barulho. Não há p. SHHH, por favor, apenas fique quieto aqui, tá? A mulher sussurrou enquanto colocava a mão sobre a boca de Kevin e lutava contra as lágrimas que escorriam por suas bochechas. Por favor, não faça barulho. Enquanto Kevin observava as expressões solenes no rosto de seus pais, ele simplesmente fechou os olhos e manteve o silêncio enquanto estava abraçado pela mãe. Depois disso, houve um silêncio total e absoluto em toda a vizinhança por 5 minutos. Que ações inúteis! Kevin queria dizer a eles que ficar ali só provaria ser fatal, mas vendo que se recusavam a ouvi-lo, ele apenas permaneceu parado. Ele não sentia nada em relação à situação. O silêncio não durou muito. Bum! Uma explosão estrondosa ocorreu na vizinhança da casa onde estavam todos juntos, assustando a todos. Os efeitos da explosão fizeram as janelas da casa se despedaçarem, o que levou à destruição de boa parte da casa. Abaixem-se! Cobrindo tanto Kevin quanto sua esposa com seu corpo, Jonathan se jogou no chão. Kggggg. Um zumbido constante começou a soar nos ouvidos de todos alguns segundos após a explosão, e continuou por algum tempo depois. Kg. Era um gemido que trouxe Kevin de volta à realidade, e ele olhou para cima ao ver seu pai tendo dificuldade para se levantar, suas costas cobertas de sangue com grandes estilhaços de vidro cravados em seu corpo. Meu amor. Margarete, tremendo e ciente da situação, não pôde deixar de cobrir a boca em choque e tristeza. Ela acariciou suavemente as bochechas do marido enquanto lágrimas quentes escorriam por seu rosto, tentando não fazer barulho. Está tudo bem, eu. Assim que Jonathan estava prestes a tranquilizar sua esposa de que estava tudo bem, o som de passos se aproximando os assustou. Crush. Ele não pensou 2 vezes e empurrou sua esposa para longe enquanto gritava. Corram! Eu vou segurá-lo. Com os olhos arregalados apesar da dor nas costas que estava sentindo. Não! Jonathan! Margarete tentou protestar com uma expressão angustiada, mas foi imediatamente empurrada por Jonathan, que agora estava com os olhos avermelhados. Rápido! Vão! Após um momento de hesitação, ela saiu correndo da casa com Kevin nos braços sem olhar para trás. Cucucu, o que temos aqui? Logo após a mulher e a criança saírem, um jovem de cabelos longos e loiros apareceu do outro lado da porta. Morra, seu bastardo! Jonathan gritou enquanto olhava intensamente para o jovem e exibia um intenso tom avermelhado ao redor de seu corpo. Ele pode não ter sido talentoso, mas ainda era capaz de usar mana. Asterisco. Clank. Margarete procurou um lugar para se esconder ao entrar em uma nova residência e rapidamente descobriu uma pequena porta escondida. Sim. Clank. Ela ficou chocada ao descobrir, ao abrir a porta, que o espaço abaixo dela só poderia acomodar uma criança pequena. Mas, em vez de desespero, um olhar de alívio apareceu no rosto da mulher. Com um olhar determinado, ela colocou Kevin dentro do pequeno compartimento. Entre aqui. Ela apontou para a pequena abertura. Aqui, se esconda. Não importa o que ouvir, não faça barulho, por favor. Margarete de repente mordeu os lábios enquanto olhava carinhosamente para Kevin. Agora vou ajudar seu pai. Não sei se voltarei, mas... Você poderia me dizer algumas palavras? Olhando para sua mãe, os olhos de Kevin permaneceram impassíveis, e ele continuou em silêncio apesar de seu pedido. Lágrimas se acumularam no rosto de Margarete enquanto o sangue começava a escorrer da parte inferior de seu lábio, e ela olhou para baixo. Em uma voz baixa, ela murmurou. Está tudo bem, eu entendo, obrigada, e eu te amo. Clank. Imediatamente após fechar a porta secreta, a visão de Kevin se tornou escura. Alguns minutos após a porta ser fechada, ele ouviu explosões abafadas não muito longe de onde estava. Embora não tivesse certeza,
Também conseguiu distinguir o som distante de um grito feminino. Ele não tinha certeza se era de sua mãe ou não, mas não pensou muito nisso enquanto fechava os olhos e escondia sua presença. Parece que eles cumpriram seus propósitos. Bum! Bum! Isso continuou por mais alguns minutos até finalmente chegar ao fim. Logo depois, houve uma completa e total ausência de som na área ao redor. Kevin saiu do local em que estava após um tempo indeterminado e o fez de maneira silenciosa. O corpo sem vida de sua mãe foi a primeira coisa que ele notou ao emergir do prédio. Seus olhos estavam bem abertos, assim como sua boca. À primeira vista, Kevin pôde perceber que ela havia saído correndo do prédio e gritado mais alto que pôde para atrair a atenção dos demônios para longe dele. Por quê? Kevin se perguntou. Ele realmente não entendia por que ela sacrificaria sua vida por ele. O mesmo se aplicava a seu pai, que teve uma reação semelhante ao se jogar tolo nos braços de um demônio. Isso poderia ser os registros. Kevin teve um pensamento súbito e logo chegou à conclusão de que suas ações tolas devem ter sido por causa dos registros. Caso contrário, por que alguém tentaria fazer algo tão insensato como sacrificar sua própria vida por outra pessoa? Jim. De repente, um baixo sino ecoou em seus ouvidos, e um painel azul apareceu diante dele. Ativando o sistema 13%. Carregando. Foi nesse momento que os pés de Kevin pararam, e ele murmurou. Está aqui. Capítulo 687. O Escolhido 3. The Author's POV. Bang! Uma figura colidiu contra uma série de prédios, fazendo-os desmoronar até o chão. Com outra explosão abafada, a figura caiu no solo, e uma cratera se formou ao seu redor. Após a dispersão dos destroços e a subsequente limpeza da área, a figura desgastada de Kevin apareceu em meio aos escombros. Suas roupas estavam rasgadas, e ele parecia ter uma ferida aberta no peito. Seus olhos vermelhos brilhavam sob o sol apocalíptico vermelho que pairava no céu, refletindo sua intensidade. Como é pateticamente fraco. Uma figura de cabelos brancos desceu do céu acima dele de maneira lenta e controlada. Sua presença dominava o mundo, e sua figura imponente oprimia tudo ao seu redor. Ele não parecia diferente de um deus que havia descido ao mundo mortal, pois cada movimento seu fazia a terra tremer. Estou bastante decepcionado. Jezebel falou enquanto mantinha o contato visual com Kevin, que estava abaixo dele. Seu olhar gélido estava cheio do que só poderia ser descrito como decepção, e ele levantou a mão. Com a palma voltada para Kevin, murmurou. Se é realmente tudo o que os registros planejaram para me parar, então estou realmente decepcionado. Bum! O mundo se despedaçou, e a visão de Kevin ficou negra. Venha, coma sua sopa, Kevin. Os ouvidos de Kevin vibraram com o som de uma voz familiar enquanto ele olhava para baixo e dava uma rápida olhada na refeição à sua frente. Era uma sopa clara e amarelo-ouro misturada com alguns vegetais como cenouras, brócolis e outros. É insossa, e o valor nutricional é baixo. Kevin pensou enquanto levava a sopa à boca. O gosto da sopa era extremamente sem sal, e nunca parecia satisfazê-lo, mesmo ele tendo apenas 5 anos novamente. A única razão pela qual ele nunca reclamava era porque entendia que essa era a melhor oferta de seus cuidadores. Uma simples sopa de legumes. Kevin, de maneira franca, não compreendia por que os registros o designariam a cuidadores tão incapazes. No entanto, ele não estava programado para questionar as decisões do sistema. A única coisa que ele precisava fazer era seguir ordens. Mas, por que você cuida de mim? Havia ainda uma curiosidade persistente em seu coração, e ele simplesmente não conseguiu evitar fazer a única pergunta que o atormentava desde sua primeira vida. Por que uma criatura assim arriscaria tanto ao cuidar dele quando não conseguia nem cuidar de si mesma? Não seria mais apropriado se abandonassem ele e vivessem para si mesmos? Se esse fosse o caso, eles não estariam passando por tanto sofrimento como estavam agora. Pelo contrário, a qualidade de vida deles melhoraria significativamente. Ele não era nada além de um fardo, e Kevin não se importaria se eles se livrassem dele. Ele sabia que era apenas um incômodo para eles. No fim das contas, era a decisão mais lógica. Por que eu cuido de você? Kevin teve um vislumbre fugaz de sua mãe olhando para ele com um sorriso amigável no rosto, enquanto ela virava a cabeça e piscava levemente. Movendo-se na direção dele, ela se agachou um pouco e acariciou sua bochecha. Sou sua mãe. Por que eu não cuidaria de você? Eu não sou um fardo. Kevin perguntou, com o rosto inexpressivo. A expressão de sua mãe mudou para uma de surpresa ao ouvir suas palavras. Então ela sorriu amplamente e o puxou para mais perto. Fardo!
Por que você seria um fardo? Minha vida nunca foi tão plena desde que você está comigo. Tenho certeza de que seu pai pensa o mesmo. Sentindo o abraço suave e caloroso de sua mãe, Kevin não disse mais nada. Ele estava mais confuso do que antes. O som da voz de sua mãe foi o que o tirou de sua reverie enquanto ela o apertava mais em seu abraço. Ah, certo. Você falou. É uma ocasião tão rara que eu nem percebi. O súbito entusiasmo dela mais uma vez deixou Kevin confuso. Por que ela está mostrando tal reação por algo tão trivial? Os humanos eram criaturas muito mais confusas do que ele pensava. Jim. Sistema configurado. 100%. O tempo passou, e as mesmas cenas da primeira vida se repetiram. Os demônios vieram, e seus pais morreram tentando protegê-lo. Kevin se agachou e encarou o corpo sem vida de sua mãe enquanto cutucava sua carne com o dedo. Por quê? Enquanto a mente de Kevin replais os eventos que ocorreram nos minutos e segundos seguintes, ele se tornou ainda mais perplexo. Kevin, mova-se! Ele ainda conseguia se lembrar claramente de sua mãe o empurrando para o lado em uma tentativa de protegê-lo de um demônio, mas acabou sendo ela quem foi morta. À sua frente, ele testemunhou o desmembramento de sua mãe, seguido por seu pai arrastando e escondendo no mesmo lugar de sua vida anterior. Eu disse que você não precisava cuidar de mim. Por que você fez algo tão tolo? Kevin perguntou, cutucando o cadáver de sua mãe. Seu pai, que não estava muito longe de onde ele estava completamente desfigurado e já não era mais reconhecível. Kevin sentou no chão e encarou sua mãe e pai por um tempo indeterminado enquanto eles permaneciam mortos no chão. De alguma forma, seu coração se sentia mais vazio do que o normal. Ele geralmente se sentia assim, mas por alguma razão estranha, sentia-se ainda mais vazio. Por que é isso? Quando o suporte adicional chegou, ele foi levado da área e colocado em um orfanato antes mesmo de ter a chance de perceber que um dia havia se passado. Após esse ponto, a vida voltou ao que era antes, e o progresso de Kevin Força continuou em um ritmo constante à medida que os anos passavam. Asterisco. 25 anos depois. Mais uma vez, Kevin se encontrou diante de Jezebel. Seu rosto inexpressivo era o mesmo de antes. No entanto, em comparação com sua vida anterior, Kevin era muito mais poderoso nesta. Não era apenas um pouco, era em grande medida. Nesta vida, ele conseguiu se tornar ainda mais poderoso do que havia sido em sua vida anterior, combinando o conhecimento que adquiriu de sua vida anterior com o sistema que lhe foi dado pelos registros. Ele também recebeu instruções dos mais habilidosos instrutores, o que contribuiu para sua confiança aumentada. Simplificando, ele poderia derrotar seu eu anterior em apenas alguns movimentos. Ele havia melhorado tanto. Nós nos parecemos estranhamente, não é? A voz de Jezebel ecoou pelo mundo, seus olhos examinando o corpo de Kevin. Com uma sobrancelha levantada, ele perguntou: Você não poderia possivelmente... Antes que ele pudesse terminar a frase, a mão de Kevin já estava levantada, e um brilho branco começou a surgir dela. Ele cobriu todo mundo ao seu redor, e o rosto de Jezebel mudou. Kevin lançou seu ataque logo em seguida, e uma poderosa onda de energia se dirigiu em direção a Jezebel. Leis akáshicas. A expressão de choque no rosto de Jezebel não durou muito. Em vez disso, ele parecia ter percebido algo, como evidenciado pelo surgimento de um leve sorriso em seu rosto. Entendo. Então você é a peça que falta que eu preciso para chegar aos registros. Sua mão se levantou, e o ataque de Kevin foi instantaneamente cortado ao meio, duas profundas linhas se formando na terra atrás dele. Nada mal. Jezebel murmurou algo em voz baixa enquanto olhava para sua mão, que tremia e sangrava levemente. Abaixando a cabeça para olhar para Kevin, ele sorriu levemente. Devo dizer, você é definitivamente forte. Forte o suficiente para lutar contra mim, mas... Jezebel balançou a cabeça. A realidade parecia de repente se distorcer e perder sua cor com a súbita elevação de sua mão. Craque! Craque! O céu começou a se fragmentar, e tudo sob Jezebel começou a desabar. Os oceanos do mundo começaram a subir, o chão começou a se rasgar, e tudo nas proximidades foi obliterado em nada. Num instante, quase metade da população humana do mundo foi aniquilada, e 7 enormes fendas se formaram no céu. Dentro dessas fendas, 7 figuras poderosas emergiram, seguidas por dezenas de milhares de outras figuras poderosas. O mundo parou subitamente, e o céu carmesim começou a escurecer. Dando um passo à frente, uma das 7 figuras poderosas colocou a mão no peito e anunciou: O clã da ira faz sua presença. Como uma onda sônica,
sua voz ressoou pelo mundo. Vidros se quebraram ao som de sua voz, e o ar ao seu redor tremeu. Não querendo ficar para trás, aqueles atrás dele avançaram e se apresentaram individualmente. O clã do orgulho faz sua presença. O clã da preguiça faz sua presença. O clã da luxúria faz sua presença. O clã da gula faz sua presença. O clã da avareza faz sua presença. O clã da inveja faz sua presença. Os 7 patriarcas dos 7 clãs principais haviam feito sua aparição, seguidos de perto por milhares e milhares de demônios pertencentes a cada um dos clãs. Todos eles tinham expressões de obediência e submissão em seus rostos. Você entende agora? Jezebel olhou para Kevin, seus olhos brilhando com um tom vermelho perigoso. Kevin simplesmente o encarou de volta sem mostrar qualquer tipo de expressão facial. Por dentro, seus músculos estavam tensos, e o suor havia começado a se acumular na palma de suas mãos. Simplesmente estar na presença deles era quase idêntico a estar na de Jezebel, e Kevin sentia como se seu corpo inteiro estivesse se tornando imobilizado. Você é forte, eu reconheço isso, mas no final, é só isso que você é. Mesmo que eu não termine com você, minha linhagem fará isso por mim. Entrelaçando as mãos atrás das costas, Jezebel se virou lentamente. Levantando uma das mãos para o céu e olhando para o grande exército de demônios, ele murmurou baixinho: desfaçam-se dele. E com essa ordem, os 7 patriarcas se moveram ao mesmo tempo, seguidos pelos milhares de demônios atrás deles. Uma batalha aterrorizante ocorreu logo em seguida. Uma que, infelizmente, não estava a favor de Kevin. Assim como em sua última vida, ele mais uma vez morreu. Capítulo 688. O Escolhido 4. The Author's POV. Kevin estava com a cabeça cheia de um som constante de zumbido, e apenas encarava a mesa de madeira à sua frente, sem expressão no rosto. Ele segurava uma colher de prata com as mãos pequenas, apertando-a com força. Eu falhei de novo. Kevin murmurou para si mesmo, seus olhos começando a perder o foco. Diferente da primeira vez, agora ele estava derrotado antes mesmo de ter a oportunidade de entrar em um conflito significativo com Jezebel. Ele descobriu que não era nem mesmo forte o suficiente para derrotar o exército de demônios que tinha à sua disposição, quanto mais ele, que era ainda mais poderoso que eles. Onde eu errei? O que estou perdendo? Ele fez tudo o que o sistema lhe disse. Fez as missões e aproveitou as oportunidades de sua vida passada. Ele fez tudo e ainda assim falhou em cumprir sua missão. O que exatamente ele estava perdendo? Aqui está a sua comida. A voz de sua mãe o tirou do devaneio e o trouxe de volta ao presente. Quando levantou a cabeça, viu-a olhando para ele com o mesmo sorriso amigável ao qual já estava tão acostumado. À sua frente estava a mesma sopa sem graça que ela costumava fazer para ele em sua vida passada. Era a sopa assinatura dela, que ela começaria a fazer assim que ele completasse 5 anos, idade que acabará de alcançar há pouco tempo. Um único olhar foi o suficiente para tirar seu apetite. Mesmo assim, ele decidiu comê-la. Desde que recebesse sua nutrição, estava tudo bem. Devagar, Kevin levou uma colherada da sopa e experimentou. HM. Quando Kevin olhou para sua mãe, que também o observava atentamente, percebeu que suas sobrancelhas haviam se arqueado um pouco. Tem algo errado. Kevin não respondeu. Em vez disso, ele piscou os olhos algumas vezes. Abaixou a colher e tomou outra colherada. Ele queria verificar novamente. Está boa. Kevin murmurou em voz alta, saboreando o gosto da sopa em sua boca. Assim que disse essas palavras, sua mãe imediatamente mostrou uma expressão de surpresa. No entanto, Kevin não pensou muito sobre isso e continuou a comer a sopa. Por que a sopa está mais gostosa? Por alguma razão estranha, a sopa sem graça que sua mãe fazia não era tão sem graça como antes. Por que isso? Fico feliz que você goste da sopa. Kevin se assustou ao sentir uma mão quente acariciar o topo de sua cabeça, e olhou para cima para ver sua mãe olhando para ele com o mesmo sorriso que sempre usava. As mãos dela eram grandes e ásperas, não condizendo com sua aparência graciosa e frágil. Com apenas um olhar, Kevin pôde ver que estavam cheias de calos e cortes. Era óbvio que aquelas eram as mãos de alguém que havia passado por muitas adversidades ao longo da vida. Kevin sabia disso melhor do que ninguém. Afinal, aquelas mãos não eram diferentes das suas depois de praticar com sua espada por anos a fio. Outra coisa que Kevin observou sobre sua mãe era que, sempre que ele estava perto dela, ela nunca parecia estar comendo nada. Ela nunca fazia nada além de sentar na cadeira oposta e observá-lo comer. Ele nunca realmente pensou muito sobre isso no passado.
Mas era realmente estranho. Talvez ela também não gostasse da sopa. Kevin inclinou um pouco a cabeça e empurrou a tigela de sopa em direção à sua mãe. Suas ações a confundiram, e ela perguntou: o que é isso? Come. Kevin apontou para a tigela, e sua mãe piscou algumas vezes, claramente confusa com suas ações. Ela eventualmente balançou a cabeça e sorriu. Já comi, você pode. Mentira. Kevin a interrompeu. Ele sabia de antemão que ela ainda não havia comido. Estava observando-a desde cedo pela manhã. O trabalho de sua mãe era coletar lixo na rua. Com o calor escaldante, ela empurrava um carrinho de compras que pesava pelo menos 3 vezes mais do que ela e caminhava por alguns quilômetros em troca de cerca de 10 U. O carrinho estava cheio de lixo, e ela o separava enquanto andava. Era um trabalho exaustivo, desprezado pela maioria das pessoas, mas também era o único que ela sabia fazer. Às vezes, ela recebia menos do que merecia, mas nunca parecia reclamar. Ela era uma mulher forte e tenaz. Uma que Kevin observava o tempo todo, e ele sabia que ela ainda não havia comido. Margaret deu um suspiro silencioso e murmurou algo para si mesma. Apesar de não falar muito, você é perspicaz. Às vezes me pergunto se você realmente tem 5 anos. Ao olhar novamente para Kevin, ela se levantou e voltou para a cozinha. Não se preocupe, apenas coma a sua refeição. Eu não estou com fome. Mentira. Kevin murmurou internamente. Ela havia olhado para sua sopa com grande concentração apenas alguns minutos atrás. Embora fosse óbvio que ela estava cobiçando sua sopa, ainda assim a rejeitou quando foi oferecida. Por que isso? Kevin se perguntou, mais uma vez confuso com a maneira como sua mãe se comportava. Ele realmente não entendia por que ela iria a tais lengtos para ajudar um pequeno fardo como ele. Observando a sopa clara à sua frente e vendo seu reflexo, Kevin colocou a colher e deu mais uma mordida. Está fria. Mas, tão quente. O tempo continuou a passar, e Kevin passou a maior parte de seu tempo observando seus pais. Enquanto o pai de Jonathan ia ao canteiro de obras ajudar a construir os novos prédios altos no centro da cidade, sua mãe, Margaret, sempre saía cedo pela manhã para coletar o lixo na rua. O total de pagamento que eles recebiam juntos era apenas 30 U por dia, o que era apenas o suficiente para sobreviver a cada dia. Foi também por isso que Margaret decidiu ir a outro lugar para coletar lixo. Fora de um shopping no centro da cidade. Desculpe por ter que levar você comigo, Kevin, mas não vou demorar. Você pode apenas ficar parado quieto e esperar eu terminar o trabalho. Kevin acenou com a cabeça sem dizer nada. Ele fez nada mais do que se sentar na escada do shopping e observar sua mãe trabalhar sob o calor escaldante do dia. Suor escorria pelo lado de seu rosto enquanto ela usava um par de luvas desgastadas para coletar lixo das lixeiras ao redor do shopping. Apesar dos muitos olhares que recebia dos compradores no shopping, ela continuou a trabalhar diligentemente, ocasionalmente lhe lançando um sorriso. Foi o sorriso dela que fez Kevin inclinar a cabeça mais para o lado enquanto teve um pensamento repentino. Perigoso. Por um breve momento, ele pensou que o sorriso era perigoso para ele mesmo. Nas últimas regressões, ele nunca realmente se importou em olhar para seus cuidadores e apenas perseguiu seus próprios objetivos. Mas naquele momento, durante sua terceira regressão, ele começou a ter pensamentos diferentes em mente. Ou ele apenas pensou que talvez, apenas talvez, eles não precisassem morrer como morreram no passado. Talvez ele pudesse ajudá-los a sobreviver à calamidade que estava por vir. Não, eles seriam um fardo. Foi apenas um pensamento passageiro, no entanto, pois ele rapidamente descartou a ideia. Pensando mais a fundo, eles não serviriam para nada além de fardos se ele os deixasse viver. Ele tinha um objetivo claro e não poderia deixar nada desviá-lo dele. Seus olhos se afastaram de sua mãe não muito depois, e seus olhos pararam nas ruas movimentadas à sua frente. Kevin se viu diante de uma multidão agitada de pessoas entrando e saindo do grande shopping. Ele observou pessoas caminhando com sorrisos no rosto e crianças brincando com seus pais alegres. Logo depois, os olhos de Kevin desviaram daquela imagem e se fixaram em uma pequena nota roxa no chão. 50 U. Era uma nota de 50 U. Na mente de Kevin, uma nota trivial. Ele estava tão acostumado a lidar com milhões de U durante suas 2 regressões anteriores que a nota parecia nada mais do que trocados para ele. No entanto, quando seus olhos voltaram para sua mãe e como ela trabalhava duro por apenas 10 U por dia, o corpo de Kevin se moveu em direção à nota. O que você está fazendo? Kevin estava prestes a pegar a nota quando um homem careca e imponente o agarrou pela mão.
Ele olhou para Kevin com um olhar feroz estampado em seu rosto. Isso é meu, garoto. O que você pensa que está fazendo? Kevin não respondeu ao homem e apenas continuou a encará-lo sem emoção. Devo simplesmente matá-lo? Não, isso chamaria muita atenção indesejada no momento. Naquele momento, Kevin rejeitou a ideia de matar o homem corpulento. Se revelasse seu poder em uma rua tão cheia, atrairia atenção indesejada e poderia se encontrar em uma situação que consideraria bastante problemática. Afinal, matar era proibido. O que há de errado? Você é mudo. Kevin sentiu algumas batidas nas bochechas enquanto o homem o puxava pelo braço. Os olhos de Kevin brilharam com um brilho perigoso, e assim que estava prestes a dizer algo, um par de mãos frágeis agarrou o homem corpulento pelo braço. Esse é meu filho. Por favor, solte-o. A voz, que tremia levemente e parecia bastante frágil, fez com que o grande homem imediatamente voltasse sua atenção para Margarete e depois para as roupas que ela usava, mais especificamente, suas luvas que seguravam suas roupas. Uk! A expressão em seu rosto mudou abruptamente, e ele a empurrou com um tapa. Não me toque com essas luvas imundas. Ele soltou Kevin logo depois, enquanto começava a se limpar o braço em que havia sido tocado. A expressão de total desgosto em seu rosto ficou profundamente gravada na mente de Kevin. Assim que Kevin estava prestes a fazer algo, sentiu algo o abraçar por cima, e foi naquele momento que percebeu que sua mãe já havia se aproximado dele e o estava abraçando muito apertado. A voz dela, assustada mas calma, ecoou em seus ouvidos. Desculpe. Meu filho não teve intenções. Há alguma forma de retribuirmos. Retribuir. O homem careca olhou para sua camisa e voltou a olhar para ela. Compre-me uma camisa nova. Oh! Ok. Quanto custa? Com uma voz trêmula, Margarete tirou uma pequena bolsa do bolso, suas mãos tremendo. A cena parecia estranhamente familiar para Kevin, que observava. 500 U. 500 U. Assim que Margarete ouviu essas palavras, a cor de seu rosto começou a desaparecer imediatamente, e ela olhou para cima em total incredulidade. O que? 500 U não é nada. Por que você está fazendo parecer que é o fim do mundo para você? Ah, bem, 500 U é muito. Você deveria ter pensado 2 vezes antes de sujar minhas roupas com essas mãos. Quando o homem corpulento deu o próximo passo, a mãe de Kevin de repente sentiu que precisava segurá-lo ainda mais firmemente, e foi exatamente o que ela fez ao envolvê-lo com as mãos e apertá-lo mais. Por alguma razão estranha, Kevin não sentiu desconforto e apenas teve um pensamento em mente. Quente. O abraço de sua mãe parecia tão quente. Por que isso? Kevin queria entender o que estava sentindo, e foi nesse momento que percebeu algo. Eles realmente precisam morrer. Capítulo 689. O Escolhido 5. The Author's POV. O que houve com você? Margarete olhou para Kevin com uma expressão de desespero. Jonathan, que estava ao lado dela, também exibia uma expressão semelhante. Kevin, você sabe que precisamos trabalhar, certo? Se não pudermos trabalhar, não conseguiremos pagar as contas e continuar morando nesta casa. Na frente da porta da casa, bloqueando a saída de ambos, estava Kevin, que ainda mantinha a mesma expressão sem emoção no rosto. Se havia uma coisa diferente nele, no entanto, era que seus olhos não estavam tão desconectados da realidade como antes. É claro que essa não era uma mudança da qual Kevin estava ciente, já que ele estava ali parado, impedindo os dois de sair. Não vão trabalhar hoje. Você pode nos dizer por quê? Em vez de ficarem bravos com o comportamento de Kevin, os dois se agacharam e acariciaram sua cabeça. O rosto de Kevin não se alterou com seu toque, e ele repetiu. Não saiam de casa hoje. Sim, entendemos que você não quer que saíamos de casa hoje. Mas há um motivo. Margarete perguntou, com o rosto completamente calmo e isento de frustração. O mesmo se aplicava a Jonathan, que estava sentado no chão do pequeno apartamento e olhava curiosamente para Kevin. Ao perceber que havia captado a atenção deles, Kevin não disse nada e abraçou Margarete pelo pescoço, surpreendendo-a completamente. Não foi só ela que ficou assustada. Seu pai, Jonathan, também se surpreendeu e ficou um pouco com ciúmes. Ambos se olharam com expressões de perplexidade. Suas reações eram compreensíveis. Afinal, esta era a primeira vez na vida de Kevin que ele demonstrava qualquer sinal de afeto em relação a ambos, e naturalmente eles ficaram surpresos. Eles podem me ouvir se eu fizer isso. Por outro lado, Kevin tinha pensamentos diferentes, já que a única razão para abraçá-los era manipular para que ouvissem seu pedido.
Como ele não podia revelar a razão exata pela qual não podiam ir trabalhar naquele dia, ele só podia tentar esse método, que, sendo justo, parecia estar funcionando bem, pois os dois começaram a hesitar sobre ir trabalhar. É claro que Kevin sabia que isso não era suficiente para convencê-los completamente. Foi por isso que ele enfiou a mão no bolso e tirou uma nota de 50 U. Eu encontrei isso lá fora. Contrariando as expectativas de Kevin, os rostos do casal mudaram completamente no momento em que ele tirou a nota, e eles imediatamente perguntaram: "De onde você tirou isso, Kevin?" "Não me diga que você roubou, Kevin. Você sabe que roubar é errado, né? Embora nossa situação financeira não seja boa, preferiríamos passar fome a roubar." Debruçado sobre uma série de perguntas, Kevin apenas inclinou a cabeça e respondeu: "Eu não roubei." Na verdade, era uma mentira. Esta nota era, de fato, a mesma do homem careca que ele encontrou há algum tempo. Depois de tudo, quando sua mãe lhe entregou o dinheiro, Kevin secretamente encontrou o homem e o matou, levando todos os seus pertences. Por alguma razão estranha, Kevin sentiu uma emoção esquisita enquanto procurava pelo homem. Não era uma emoção que ele conhecia, mas ele se lembrou de ter pensado que uma morte rápida não seria suficiente para ele. Por que exatamente ele se sentia assim, Kevin ainda não tinha certeza. Mas se havia uma coisa da qual ele tinha certeza, era que o homem precisava pelo menos saber quem o havia matado. E foi exatamente isso que Kevin fez assim que o encontrou. Ele ainda conseguia recordar claramente a expressão de terror no rosto do homem enquanto ele implorava por sua vida. Infelizmente para ele, Kevin não se importou nem um pouco e o matou. Nos últimos momentos antes de sua morte, Kevin olhou para ele com a mesma expressão que havia mostrado antes. Uma de total desgosto. "Então, de onde você tirou isso?" Jonathan perguntou, seu tom soando muito mais calmo do que antes. Levantando a cabeça para encarar seu pai, Kevin respondeu: "Eu peguei do chão." Isso não era necessariamente uma mentira. Ele realmente pegou a nota do chão. "Você está mentindo para mim, Kevin." "Não." Kevin balançou a cabeça, seu rosto completamente inexpressivo. Por um minuto, os dois se encararam em silêncio até que Jonathan finalmente suspirou e se levantou. "Muito bem. Confio no meu filho. Já que ele está fazendo isso para nos impedir de sair, acho que não irei trabalhar hoje. Deixe-me ligar para o meu chefe." Coçando a parte de trás da cabeça, ele deixou o quarto e voltou para dentro da casa, deixando Kevin sozinho com sua mãe, que o observava. Ela eventualmente lhe lançou um sorriso caloroso e acariciou sua cabeça. "Muito bem, Kevin. Não iremos trabalhar hoje." Kevin observou enquanto sua mãe se levantava e ia para a cozinha. Puxando as mangas para baixo, ela murmurou: "Certo, já que temos tempo, posso fazer minha sopa habitual." Por um breve momento, Kevin começou a se arrepender de suas ações. Mas foi apenas um breve momento. No momento, ele não queria que nenhum de seus pais morresse. Pelo menos, não até entender as emoções que estava sentindo. Por muito tempo, eles o incomodaram, e ele desejava nada mais do que compreendê-los, pois poderiam, de alguma forma, ajudá-lo a derrotar Jezebel. Virando-se para olhar a porta de madeira da casa, Kevin pensou consigo mesmo: como o incidente aconteceu bem longe daqui, eles devem estar seguros por enquanto. Naquela época, aconteceu enquanto ele voltava do jardim de infância, que ficava bem longe de sua casa. Era próximo ao trabalho de seu pai, por isso decidiram levá-lo até lá, mas a distância de sua casa ainda era de alguns quilômetros. Última vez que se lembrou, essa área não foi afetada pelo ataque do demônio, pois estava mais distante do centro da cidade. Pelo menos, era isso que Kevin pensava. "Bang! Bang! Corra! Leve Kevin para um lugar seguro. Eu vou Eiak." Assistindo seu pai ser engolido pelas chamas enquanto seu corpo queimava até virar cinzas bem diante de seus olhos e sentindo um braço envolver sua cintura, arrastando para longe de sua casa, que estava sendo consumida rapidamente pelas chamas, Kevin sentiu o mundo ao seu redor se mover em câmera lenta enquanto seu cérebro parava de funcionar por um momento. "SHHH. Kevin, esconda-se aqui. Certifique-se de não fazer nenhum barulho, ok?" Clank. A mesma cena, mas em um cenário diferente. Quando Kevin recuperou a clareza de sua mente, ele estava em pé diante do corpo de sua mãe e do pouco que restava de seu pai. Ele simplesmente ficou parado em frente a eles, sem saber por quanto tempo, e algo quente escorreu pela lateral de sua bochecha direita. Levantando a mão para tocar sua bochecha, ele descobriu que seu dedo estava manchado por uma única lágrima. Olhando para seu dedo, Kevin murmurou: "Por quê? Você quer sair da aldeia por um dia?"
Era a quarta regressão de Kevin, e mais uma vez, ele se deparou com o mesmo cenário do passado. Assim como em suas regressões anteriores, ele morreu nas mãos de Jezebel. Desta vez, no entanto, ele conseguiu sobreviver à investida de todos os demônios. Infelizmente, quando conseguiu matar todos eles, já estava exausto, e bastou um único toque de Jezebel para se livrar dele. O tempo retrocedeu, e Kevin se viu de volta ao passado mais uma vez. Desta vez, ele decidiu abordar as coisas de forma diferente. Pensando em seus pais e em como morreram em suas regressões anteriores, Kevin decidiu agir de maneira diferente. Ele queria entender o que sentia durante sua regressão anterior. Era algo que o assombrava durante toda a sua terceira vida, e ele estava desesperado para saber a resposta. Desta vez, Kevin decidiu sair diretamente da cidade. Saindo da cidade, eles poderiam facilmente evitar os demônios. Embora Kevin fosse forte para sua idade, ainda era muito mais fraco do que os demônios. Se não fosse isso, ele teria feito algo em relação aos demônios. Por que você quer sair da aldeia? Está acontecendo alguma coisa? Eu quero sair. Nunca estive fora. Kevin respondeu de forma direta e repetiu o mesmo truque que usou em sua vida passada. Ele tirou a nota de 50 e a mostrou diante de seus olhos. Semelhante à sua vida anterior, os dois se surpreenderam a princípio quando ele mostrou a nota, mas conseguiram se acalmar rapidamente depois. No final, Kevin conseguiu alcançar seu objetivo, e seus pais decidiram levá-lo para fora da cidade por meio-dia. Neste momento, todos estavam sentados dentro de um grande ônibus verde. O bilhete para os três custou 5 cada, e no total, gastaram 15 U. Kevin observou a cena que mudava constantemente do lado de fora da janela. Refletido na janela, estava ele mesmo. Seu olhar caiu sobre seus próprios olhos sem emoção que o encaravam, e o tempo parecia passar lentamente. Você gosta do que vê? Foi a voz de sua mãe que o trouxe de volta aos seus pensamentos. Quando Kevin virou a cabeça para olhá-la, em vez de responder a pergunta, ele fez uma pergunta própria. Por que você atendeu ao meu pedido? Isso era algo que Kevin queria entender. Embora ele tenha tirado 50 U para convencê-los, ele sabia muito bem que ainda poderiam ter escolhido ir trabalhar e adiar a viagem para outro dia. O que ele queria entender era o porquê. Por que eles estavam fazendo tanto por ele? Era realmente por amor, não era? Por que ouvimos seu pedido? Margarete parecia um tanto surpresa com a pergunta repentina. Encontrando o olhar de Kevin, ela sorriu suavemente, e ele sentiu sua mão acariciar sua cabeça mais uma vez. Agora, ele já estava acostumado com esse gesto dela. Amor é quando alguém coloca as necessidades do outro acima das suas. Colocar suas necessidades acima das minhas é como eu mostro que o amo. Não é isso que toda mãe deveria fazer. Amor, colocar as necessidades de alguém acima das suas. Kevin piscou algumas vezes, achando difícil entender exatamente o que ela estava tentando transmitir. Ao mesmo tempo, Kevin sentiu que estava se aproximando da resposta que buscava. Só que... Crea em boom. Do nada, o ônibus desviou para a direita antes de capotar. O vidro estourou, e o ônibus continuou a rolar sobre si mesmo mais 5 vezes. Quando o ônibus parou de rolar, um silêncio tomou conta do ambiente, e Kevin olhou ao seu redor, com os ouvidos zumbindo constantemente. Mãe. Pai. A primeira coisa que Kevin fez quando a situação se estabilizou foi procurar seus pais. Apenas para ficar chocado ao vê-los deitados no chão sem um único suspiro. Kevin não precisou olhar para entender que estavam mortos. Trob. Quando Kevin olhou para os corpos de sua mãe e pai, por alguma razão, teve a sensação de que algo pesado pressionava seu peito. Dói. Mas antes de qualquer outra coisa, por que eles morreram novamente? Ao mesmo tempo, ele também se lembrou da cena em que o homem exportou 500 U, um número estranhamente semelhante ao que a mulher exportou no jardim de infância em sua primeira regressão. Seria uma coincidência? Capítulo 690. O escolhido 6. The Author's POV. Por que isso aconteceu de novo? Enquanto estava sentado na calçada em frente ao ônibus, com uma expressão perplexa no rosto, Kevin refletia sobre a situação. Por que eles morreram novamente? Ele fez tudo o que deveria fazer. Ele não se dirigiu ao centro da cidade nem levou seus pais para longe de casa. Ainda assim, eles morreram. Desta vez, foi em um acidente de trânsito. Os demônios não foram sequer responsáveis por suas mortes. O olhar de Kevin se elevou em direção às nuvens no céu. Observando as nuvens que se moviam lentamente, ele teve um pensamento repentino. Eu queria passar mais tempo com eles. Bang! Cuidado, Kevin!
Mais uma vez, Kevin viu seus pais se jogarem sobre ele para protegê-lo. Desta vez, seus corpos foram completamente cortados ao meio, e o sangue se espalhou por todo o corpo de Kevin. As expressões de impotência e angústia que eles exibiram momentos antes de falecer deixaram uma marca indelével em sua mente, enquanto ele podia apenas assisti-los morrer diante de seus olhos. Crash. Fique atrás de mim, Kevin. Boom. Ah! Sem que ele soubesse, os mesmos eventos continuavam a acontecer repetidamente em cada uma de suas regressões. Antes que Kevin percebesse, ele havia chegado à sua 20ª regressão, e pela 20ª vez, ambos os pais tinham morrido diante dele. Desta vez, foi devido a uma explosão que ocorreu fora da cidade. Por quê? Kevin nunca conseguiu reunir a força necessária para ajudar sua mãe e seu pai, não importando quantas vezes tentasse. Cada vez, ele sofria uma morte horrível, e ele ficava sozinho mais uma vez. A dor em seu coração, que no início era quase imperceptível, tornava-se cada vez mais evidente a cada uma de suas regressões, intensificando-se com a passagem de seus pais em todas elas. Ao longo dessas 20 regressões, ele teria uma chance imensuravelmente melhor de derrotar Jezebel, mas apesar de seus melhores esforços, continuava a falhar em cada uma de suas tentativas. Kevin entendia que era apenas uma questão de tempo até que pudesse vencer Jezebel. Sejam 100, 1000, 10.000, 100.000 ou 1.000.000 de regressões. Kevin tinha todo o tempo do mundo para acumular experiência e se tornar mais forte. Jezebel estava ainda muito à frente dele, mas Kevin sabia que seu momento chegaria em breve. Nesses tempos, a cada regressão, ele passava mais e mais tempo com seus pais. Quando a 20ª regressão ocorreu, ele havia passado pelo menos um século de sua vida com eles. Ele praticamente os conhecia como a palma da mão. E foi por causa disso que achou cada vez mais difícil se despedir deles a cada 5 anos desde seu nascimento. Após cada uma de suas mortes, ele sentia uma dor aguda, e a cor que lentamente se desenvolvia em sua visão começava a desbotar. Esse ciclo cruel continuaria indefinidamente, sem meios de parar. Era o destino deles. Ah! Estou aqui, seus bastardos. Venham me pegar se puderem. Não se esqueçam de mim. Vão embora. Enquanto Kevin observava seus pais gritando e se esforçando ao máximo para desviar a atenção do demônio, seu peito começou a se sentir como se estivesse sendo esmagado sob um enorme peso. Por quê? Por quê? Ele se perguntava repetidamente em sua mente, seus olhos fixos nas cenas à distância. Amor é quando se coloca as necessidades de alguém antes das suas próprias. Colocar suas necessidades acima das minhas é como eu mostro que te amo. Não é isso que toda mãe deveria fazer. As palavras que a mãe de Kevin lhe dissera durante sua 4ª regressão ecoavam em sua cabeça, mesmo que mal fossem audíveis. Lágrimas começaram a se formar nos cantos de seus olhos, escorrendo pelo lado de sua bochecha antes de pousar suavemente no chão duro sob ele. E foi durante esse tempo que ele finalmente compreendeu melhor o significado das palavras de sua mãe. Estendendo a mão em direção aonde seus pais estavam, Kevin murmurou: "Não vão embora. Não me deixem." Asterisco. Muitos anos depois. Cidade de Ashton, Biblioteca Locke. A mão de Kevin parou perto de uma palavra específica enquanto ele folheava um livro sobre emoções humanas. Solidão, o estado de estar sozinho e se sentir triste por isso. A solidão faz com que as pessoas se sintam vazias, sozinhas e indesejadas. Pessoas solitárias frequentemente anseiam por contato humano, mas seu estado mental dificulta a formação de conexões com outras pessoas. Uma vela lançava uma luz fraca na área ao seu redor, e ele traçou seu dedo pela definição que estava diante dele com um toque suave. Por algum motivo, ele sentiu que aquelas palavras ressoavam estranhamente com ele. Ele não entendia bem, mas desde a morte de seus pais, teve a impressão de que o mundo, que já parecia desprovido de significado para ele, havia adquirido uma qualidade ainda mais vazia. Seu objetivo sempre foi entender melhor as sensações que estava sentindo. Agora, ele tinha cerca de 600 anos, se contasse todas as regressões. Ao longo de todo esse tempo, a sensação de vazio que o consumia gradualmente piorou, a ponto de cada respiração parecer sufocante. Foi também por isso que ele estava agora na biblioteca. Era para que pudesse entender melhor o que estava sentindo e encontrar uma resposta para isso. Kevin virou o livro e olhou para a capa. O Guia de R.W. Johnson sobre Emoções Humanas. Foi um erro os registros terem me gerado como humano. Kevin pensou, olhando para o livro à sua frente e colocando a mão sobre ele com suavidade. A raiz de todos os seus problemas no momento era sua identidade. A identidade de um humano. Um ser social que prosperava com o que era conhecido como emoções.
Inicialmente, Kevin acreditava que nunca seria obrigado a lidar com tais questões sem sentido. No entanto, com o passar do tempo e as regressões, Kevin percebeu que não era uma exceção ao sistema biológico natural do ser conhecido como humano. Ele estava ciente de que as sensações fugazes que experimentava logo após a morte de seus pais eram classificadas como emoções. E entendeu que não podia fugir delas. Não importava o quanto tentasse se distanciar do mundo ou ignorar o que estava acontecendo ao seu redor, como a morte de seus pais ou a sua própria morte, o sistema biológico com o qual nasceu estava influenciando diretamente seus próprios pensamentos e ações. Foi essa percepção que fez Kevin perceber que não podia mais ignorar o problema em questão. Ele precisava entender melhor esse chamado sentimento conhecido como emoção. Clank. Kevin levantou-se da cadeira e pegou o livro que estava na mesa à sua frente. HM. Ele estava prestes a se virar para devolver o livro quando, de repente, notou uma luz fraca ao longe. Havia mais alguém aqui. Era aproximadamente 3 da manhã, e era muito estranho ver alguém ainda na biblioteca a essa hora. Especialmente considerando que a temporada de provas já havia passado. Kevin, ao se virar, viu um jovem magro com cabelos negros cobrindo a frente de seu rosto. Seu rosto estava colado a um grande livro, e ao seu lado havia uma pilha de livros. Anatomia dos demônios. O que observar em um demônio? Maldições incuráveis e o que se sabe sobre elas. Kevin, sem perceber, se viu encarando os livros empilhados na frente do jovem. Apesar de o cabelo cobrir seu rosto, era óbvio que o jovem mostrava sinais de ansiedade, dada a rapidez com que virava as páginas dos livros e os murmúrios baixos que fazia. Maldição do quebra-mentes. Maldição do quebra-mentes. Onde está? Onde está? Deve haver um jeito. Tem que haver um jeito. Você está procurando a cura para a maldição do quebra-mentes? Kevin perguntou, parando em frente ao jovem e assustando-o, fazendo-o saltar do assento. Clank. A cadeira à sua frente tombou para trás e bateu no chão, resultando em um estrondo ensurdecedor. Ainda bem que o bibliotecário não estava por perto, pois nada de bom teria vindo disso. No entanto, a expressão do jovem mudou dramaticamente no momento em que seus olhos pousaram em Kevin, quase incapaz de esconder seu choque. Você é Kevin Voice. Você me conhece. Claro que conheço. Estamos na mesma turma, e você é o primeiro colocado do nosso ano. Kevin assentiu em compreensão. Para ser honesto, ele nunca prestou muita atenção nas pessoas da sua turma, então não sabia quem era o jovem à sua frente. Afinal, era a primeira vez que ele realmente ia ao Loch, apesar de suas regressões anteriores. Ele nunca sentirá a necessidade de ir ao Loch no passado, e por isso nunca tinha ido. No entanto, após observar que suas estratégias anteriores haviam falhado, tomou a decisão de aproveitar essa oportunidade para tentar algo novo e diferente. Eu te incomodei. É por isso que você veio até mim. O jovem cuidadosamente pegou a cadeira e a rearranjou em sua posição original. Ele nunca fez uma única tentativa de encontrar o olhar de Kevin, em vez disso, manteve o olhar baixo, agindo quase subservientemente diante dele. A reação de Kevin às suas ações foi inclinar ligeiramente a cabeça, perplexo com o porquê de ele se comportar daquela maneira. No entanto, seu foco eventualmente voltou para os livros que estavam dispostos na mesa. Ele apontou para eles. Você estava murmurando algo sobre a maldição do quebra-mentes. Está tentando encontrar uma cura para isso? O jovem estremeceu no momento em que ouviu as palavras de Kevin. Ignorando seu comportamento estranho, Kevin já tinha uma ideia do que estava acontecendo e afirmou de forma direta. Não há como você curar quem quer que esteja tentando curar. A cura não pode ser encontrada na Terra. Há uma cura. O jovem se aproximou de Kevin enquanto afastava ligeiramente o cabelo, revelando um par de olhos azul profundo. Sim, mas não na Terra. Isso é o suficiente para mim. O jovem coçou o lado do pescoço, revelando algumas cicatrizes vermelhas e crostas no processo. Era óbvio que ele havia estado coçando a mesma área repetidamente, várias vezes, no passado. Suas ações subsequentes, que incluíam se mover, eram ainda mais peculiares depois disso. Ao fixar o olhar em Kevin, a ansiedade que já era visível em seu rosto tornava-se ainda mais pronunciada. Ao mesmo tempo, suas mãos, que estavam escondidas sob o cardigan azul que usava, agarraram Kevin pelo ombro. Qual é o nome da cura? Diga-me, Me solta. Kevin agarrou as mãos do jovem, que estavam pressionadas contra seus ombros, e as afastou enquanto o encarava com uma expressão fria. Qual é a vantagem de eu te contar essa informação? Mesmo que você saiba, nunca vai conseguir obtê-la.
Desista. Não, 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 você não entende. Eu preciso saber, preciso saber. Kevin estava no meio de uma frase quando foi interrompido pelo jovem, que deixou sua desesperança evidente. Kevin rapidamente percebeu que não havia sentido em tentar raciocinar com o jovem que estava diante dele. Se você me contar, eu vou te ajudar com qualquer coisa que você me pedir, por favor. Justo quando Kevin estava prestes a recusá-lo novamente, teve um pensamento repentino. Sentindo o livro em sua mão, ele olhou para o jovem à sua frente e perguntou: qual é o seu nome? Meu nome. O jovem olhou para cima, expondo seus olhos azul profundo e seu rosto frágil. Abrindo a boca, murmurou: Ren. Dover.